Queridos, nós vamos continuar a nossa série de mensagens. Nós estamos estudando o livro de Atos, mas antes eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, você que recebeu um convite nosso para estar aqui nessa noite, ou um convite diretamente do Espírito Santo, sem intermediação, um convite mais especial ainda, e você está aqui conosco pela primeira vez. Quero dizer que estamos muito felizes com a sua presença. Que bom que você está aqui conosco nessa noite. Eu quero pedir a gentileza, você que está vindo a primeira vez à nossa igreja, aí no bolso da cadeira na tua frente tem um cartãozinho chamado Cartão Conexão. Eu peço a gentileza de você preencher esse cartão, você se identifica, dá a sua opinião, principalmente como você foi acolhido hoje aqui. E quando terminar o culto, você pega esse cartão preenchido e você entrega numa mesinha que tem ali fora, ao lado de uma placa. Na placa está escrito assim: é a sua primeira vez aqui? Lá tem alguém de camisa verde com um sorriso bem bonito para receber esse teu cartão preenchido, e em troca desse cartão vai te dar um presente, uma lembrança, que é uma expressão da nossa alegria de tê-lo aqui conosco nessa noite. Então, faz a gentileza, preenche e no final entrega lá o cartão preenchido. Queridos, então, o título da nossa série que estamos estudando, o livro de Atos dos Apóstolos, é Atos, a ação do Espírito através da igreja, né? Vamos tentar aqui com um projetorzinho improvisado, mas é melhor do que nada, né? De manhã nós não tivemos nada, então vocês estão no lucro, tá? Então, dá para acompanhar aí. Você também tem o esboço da mensagem aí no papel, que vai te ajudar também. Aí tem os principais pontos e anotado todas as referências bíblicas. Domingo passado, eu disse a vocês que nós estávamos na reta final da nossa série Atos. Estávamos indo para duas últimas mensagens, não foi? Você lembra que eu falei isso? Então, eu não menti, mas me enganei profundamente. Porque eu fui ler o capítulo 27 e a minha cabeça explodiu. O capítulo 27 de Atos é simplesmente incrível. E tem tantas verdades, tantas lições ali, que seria até pecado passar por cima delas sem ministrar a igreja com elas. Então, se você está gostando da série Atos, eis que uma boa notícia te dou: a série Atos ainda vai demorar um pouco mais. Ó, tem uns dois aí que estão gostando. Agora, se você não está gostando da série Atos, eu tenho uma má notícia: você vai ter que me aturar pregando sobre Atos mais alguns domingos. Hoje eu estou preso aqui, não posso ir para esse lado porque tem um projetor, não posso ir para esse lado porque tem as libras. Então vou me conter aqui nessa minha gaiola aqui. Então, quando eu li o capítulo 27, eu tirei 10 lições. 10 lições. Eu digo, não, as pessoas não vão suportar isso. É muita coisa para uma mensagem só. Então, eu dividi em 3 e ainda estou na dúvida se 3 mensagens vão ser suficientes. Então, no mínimo aí nós vamos ter pelo menos mais 4 mensagens. E olha que o capítulo 28 é outro capítulo riquíssimo, que só Jesus sabe quantas lições nós vamos tirar ali. Mas, por enquanto, vamos trabalhando, vamos aprendendo. E hoje nós vamos para a mensagem de número 33. Nós começamos a estudar o livro de Atos em setembro do ano passado. Será que a gente vai completar um ano desse jeito? Eu acho que não. Mas a mensagem de número 33, o título da mensagem de hoje é o seguinte: não levante âncoras só porque o vento parece favorável. Não levante âncoras só porque o vento parece favorável. O contexto, antes de lermos o texto, que é o capítulo 27, o contexto é o seguinte, principalmente para você que está vindo a primeira vez e não está acompanhando a série. O contexto aqui, o apóstolo Paulo estava preso já havia alguns anos, preso injustamente, e o governador Festo, que tinha julgado ele por último, havia demonstrado claramente uma disposição não de fazer justiça no julgamento de Paulo,
mas de entregar Paulo para os seus acusadores. Então Paulo, percebendo que estava prestes a ser entregue nas mãos daqueles que o queriam matar, Paulo, que era judeu, mas tinha cidadania romana, ele decide fazer algo que era um direito de todo cidadão romano. Durante o julgamento, Paulo olha para o juiz, para o governador juiz Festo e diz: eu apelo para César. E quando ele diz isso, ele estava dizendo: como cidadão romano, eu apelo para o meu direito de exigir ser julgado na corte superior do Império Romano, que é ser julgado pelo próprio imperador César. E como Paulo era um cidadão romano, ele tinha esse título de cidadão romano, o governador Festo não teve outra opção a não ser enviar Paulo para Roma, para que lá ele aguardasse uma audiência para ser julgado pelo próprio imperador. E o capítulo 27 de Atos é justamente esta viagem. Agora Paulo está sendo entregue aos cuidados de um centurião, e esse centurião vai conduzir Paulo e outros prisioneiros que seriam conduzidos para Roma. Mas uma coisa interessante é que o Império Romano, ele não tinha um navio viatura. Então não tinha um navio especializado propriamente para carregar prisioneiros. Aquele centurião pegava aqueles prisioneiros e ele saía pegando carona em navios que iam no rumo de Roma, até que ele chegaria em Roma. Então você vai ver eles mudando de navio ao longo da viagem em muitos acontecimentos. O capítulo 27 é esse contexto, é o início desta viagem, e que Paulo está sendo levado como prisioneiro para ser julgado em Roma. Agora nós vamos ler o texto bíblico, e eu peço que você dê a esse texto a sua total e completa atenção. Se você perder essa parte, você perde todo o restante. Nós vamos ler até o versículo 15. Então, Atos 27, do 1 ao 15, você pode acompanhar a leitura na tela. Diz o seguinte: quando ficou decidido, isso é Lucas contando, e pelo que entendemos, Lucas está viajando com Paulo, porque como era um navio que todos poderiam estar, não era um navio viatura, não era um navio de prisioneiros, Lucas poderia comprar sua passagem e viajar junto, acompanhando Paulo. Então, Lucas diz: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Versículo 3 na próxima tela. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio é quem? É quem, gente? Júlio é o centurião. Não durma não. Então Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Olha, eles tinham tanta certeza que Paulo era inocente, que Paulo era uma vítima, que Paulo era um homem de bem, que eles sabiam que Paulo não ia fugir, eles já tinham entendido qual era o caráter de Paulo. E aí quando chega em Sidom, o centurião libera Paulo para sair do navio e ir até a casa dos amigos, para que os amigos suprissem Paulo do que ele ia precisar para a viagem. Olha que coisa interessante. Versículo 4 diz assim: quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, da Lícia. Versículo 6: ali o centurião encontrou um navio alexandrino. Eles vão mudar agora, vão fazer uma conexão. O centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar.
Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldades e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Na próxima tela. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Próxima tela. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. E daqui para frente a história só vai piorar. Vamos orar? Paizinho querido, Deus amado, em nome de Jesus, pedimos, Deus, a Tua direção nessa noite. Pedimos, Pai, que o Senhor traga os nossos corações e nossas mentes para estarem completamente focadas nesta palavra. Que o Teu Espírito Santo ministre as nossas vidas de forma a gerar em nós uma mudança de mente e uma mudança de ação. Queremos ouvir a Tua voz e queremos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. É por isso que estamos aqui nessa noite. Esse é o desejo do nosso coração e esse é o motivo da nossa oração. Então, Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós não vamos ter no painel os avisos sobre geração futura. Alguma criança que está chorando, ore pelas crianças, tá? Chegaram 2 avisos, eu não tenho como parar a mensagem para dar aviso. Eu vou só dizer agora que eu dei uma parada. O 453 e o 517, vai lá. Pronto, esse é o último, tá? E o 223. Então, se o seu filho é esse, ele está lá chorando, vai lá acalentá-lo. Mas a partir de agora, ore pelas crianças. A pergunta que vamos responder hoje é a seguinte: quais lições nós podemos aprender com o capítulo 27? E nós vamos só começar as lições do capítulo 27. Você pode pegar o seu esboço e você já pode anotar a primeira lição dessa noite. E a primeira lição que aprendemos aqui com o capítulo 27 é a seguinte: os conselhos de quem comprovadamente anda com Deus são mais preciosos do que os conselhos dos especialistas humanos. Complete o seu esboço, tem alguma palavra faltando aí. Agora preste atenção que essa lição está dizendo: os conselhos daqueles que andam comprovadamente com Deus. Não é quem diz que anda com Deus, é quem de fato anda com Deus. O conselho dessas pessoas são mais preciosos do que os conselhos dos especialistas humanos que não conhecem a Deus. O texto em questão é o versículo 10 e o versículo 11, que vai estar na tela agora, diz assim: senhores,
Paulo diz: vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia, o texto diz, o centurião, em vez de ouvir o que Paulo, o homem que comprovadamente andava com Deus, falava, ele seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Paulo aqui, ele foi sensível aos sinais. Ele estava tendo o que nós chamamos de discernimento espiritual. Paulo olhou para o que estava acontecendo à sua volta e a sua comunhão e intimidade com Deus lhe deu discernimento espiritual. É quando você consegue ler o ambiente, as circunstâncias por uma ótica espiritual e você consegue enxergar pela ótica divina. Então, tendo um discernimento espiritual, Paulo alerta: essa viagem não vai acabar bem. No versículo 10 que nós lemos, Paulo diz assim, Paulo não diz, Deus me revelou que essa viagem vai dar errado. Não, ele não diz, Deus me revelou. Ele diz assim, vejo, ou seja, percebo, faço a leitura de que essa viagem vai ser desastrosa. Até este ponto aqui, eles ainda estavam no porto. Paulo ainda não tinha recebido, se você já leu o capítulo 27, todos vocês sabem, que lá na frente, quando o navio já está sendo açoitado pela tempestade, durante a noite, um anjo do Senhor aparece a Paulo e traz uma revelação. Mas aqui ainda não tinha acontecido. Então aqui, Paulo não estava falando que Deus havia revelado, ele estava falando do ponto de vista de alguém que anda com Deus, que tem discernimento espiritual. Quem anda com Deus cotidianamente, ele ganha a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, e quando deve ir e quando deve ficar. Isso é uma capacitação espiritual daqueles que andam em intimidade com Deus. Eles conseguem ver além do que a maioria das pessoas consegue ver, porque consegue ver com olhos espirituais. E Paulo os advertiu, essa viagem vai terminar em desastre. Mas o centurião, diz Lucas, não quis lhe dar ouvidos, ele preferiu seguir o conselho de dois homens. Quem eram esses dois homens? O piloto do barco e o dono do barco. E aqui eu preciso que você preste muita atenção nesses dois personagens, o piloto e o dono do barco, porque eles representam duas vozes que costumeiramente disputam a nossa atenção pelas nossas decisões. A primeira voz aqui é a voz do piloto. E o piloto aqui na história é quem? É o especialista. E nessa primeira lição nós vamos ficar só com o piloto. Deixa o dono do barco para a segunda lição. O piloto aqui é quem? É a voz do especialista. O piloto é o técnico, é o homem formado, experiente, o cientista. Ele conhecia o navio. Claro, muito mais do que Paulo conhecia o navio. Ele conhecia o mar, as rotas marítimas, ele estava acostumado em fazer a leitura dos ventos. E o centurião se vê num dilema. De um lado tem um especialista dizendo, ok, vamos embora, está tudo certo, vai dar certo a viagem. Do outro lado tem um homem que ele sabe que anda com Deus. Lembra da confiança que ele tinha em Paulo, quando deixou Paulo ir lá na casa dos amigos, em Sidom? Ele sabia que Paulo era alguém que falava a verdade. Então ele tinha um homem que andava com Deus, e ele tinha um especialista em navio, em rotas marítimas e em navegação. E ele deve ter pensado, Paulo entende muito de Deus, Paulo entende muito de escritura sagrada, mas de navio e navegação,
é melhor eu escutar o especialista. E aí Lucas diz que ele preferiu dar ouvidos ao que dizia o piloto. Embarcam, levantam âncora, começam aquela viagem. Pouco tempo depois, uma tempestade assola o barco. E quando está no meio da tempestade durante uma noite, aí o anjo aparece a Paulo. Nós não lemos isso aqui é só um spoiler que eu vou dar de uma parte mais adiante do capítulo, mas está aí no versículo 23 ao 25, coloca na tela e diz assim, Paulo agora vai dizer para eles, durante a tempestade, Paulo diz assim, ontem à noite, esse ontem à noite foi no próprio navio, ontem à noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Olha o que Deus está dizendo, eu tenho um propósito. E você que vem acompanhando o Atos sabe que Deus já tinha revelado a ele há muito tempo que ele tinha que estar em Roma. E mais uma vez o anjo está dizendo, não tenha medo, você não vai morrer aqui, porque eu quero que você chegue a Roma, porque você vai testemunhar em Roma. Então é necessário que você chegue perante César. Aí Paulo diz, Deus por sua graça, aliás o anjo, Deus por sua graça, deu as vidas de todos que estão navegando com você. O anjo está dizendo, por causa de você, Deus vai poupar a vida de todos os que estão nesse barco. E tinham mais de 270 pessoas no barco. Aí Paulo agora diz, assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como foi dito. Veja, o conselho de Paulo agora tem o peso de revelação divina. Quem anda com Deus opera nesses dois níveis. O nível da sabedoria e do discernimento espiritual e também o nível da revelação. Mesmo sem revelação é capaz de dar um conselho sábio com discernimento espiritual. Mas às vezes Deus lhe dá mais do que isso, Deus traz revelação. Por isso os conselhos de quem comprovadamente anda com Deus são tão preciosos, não devem ser ignorados. E qual foi o resultado da escolha errada do centurião? Eles ouviram o conselho de Paulo? Não, ele ouviu o conselho do piloto. E logo veio um furacão, um tufão e arrancou o navio das mãos do piloto. O texto diz que eles pararam as manobras, ou seja, eles baixaram as velas e simplesmente deixaram o navio à deriva. Deixa o mar nos levar para onde ele quiser. O especialista perdeu o controle logo depois que saíram do porto. Agora atenção, querido. Muita atenção para você não sair dizendo que o pastor disse uma coisa que ele não disse. Eu não estou dizendo aqui. A lição que Deus está nos trazendo aqui não é que você deve desprezar os especialistas. Não. Não diga isso, não pense isso. Se precisar, busque um médico sim, busque um advogado. Está doente? Vá no médico. Está com problema, uma causa na justiça, procure um advogado. Está precisando resolver um problema de construção, vá buscar um engenheiro. Está com problema emocional, pode conversar com um psicólogo. Pode ir no psiquiatra, não tem nada de errado, é bom. O conhecimento técnico é útil, é admirável, é necessário. E acredite, todo esse conhecimento provém de Deus, mesmo daqueles que não acreditam que Deus existe. Foi Deus que os capacitou a terem o conhecimento que eles têm. A questão aqui não é desprezar os especialistas, a questão que eu estou falando aqui é sobre a hierarquia das vozes que você escuta e que você leva em consideração. Qual é a voz mais importante? O conhecimento humano é importante sim, é útil sim, mas é limitado. Mesmo o conhecimento dos especialistas é extremamente limitado. O piloto conhecia o navio, o piloto conhecia as rotas marítimas, o piloto até sabia ler o vento, mas ele não conhecia o amanhã.
Ele sabia ler os ventos, mas ele não sabia que havia um furacão se formando do outro lado da ilha. O especialista conhece a sua área de atuação, mas Deus conhece o seu futuro, o seu amanhã, e nenhum especialista sabe disso. Por isso, grave essa ordem: consulte o especialista, mas dê a palavra final sempre a Deus. Essa é a ordem da hierarquia. Consulte o especialista, escute o que ele tem a dizer, mas sempre dê a palavra final a Deus. O problema do centurião não foi ter ouvido o piloto do barco, foi ter dado ao piloto do navio a preferência quando a opinião do piloto era contrária à opinião daquele que falava em nome de Deus. Esse foi o problema do centurião. E eu preciso parar aqui para falar diretamente com você que de repente esteja passando por uma situação parecida com essa agora mesmo. Porque talvez você tenha sentado diante de um médico e tenha ouvido do médico falar para você ou para alguém que você ama uma das piores coisas que o ser humano pode ouvir de um médico. E talvez o médico tenha dito a você: olha, não tem mais nada que possa ser feito. O especialista falou, o laudo está assinado, o diagnóstico está diante de você, a estatística não é favorável para você, e ele não está errado, ele não está mentindo. Ele entende do que ele está falando, ele conhece a área de atuação dele. Mas e agora o que é que eu faço diante de uma palavra de um especialista da medicina? Ouça com respeito o que o médico disse. Ouça com respeito, porque ele estudou bastante, estudou muito, para ter o conhecimento para te dar esse diagnóstico. Ele conhece a área que ele atua, mas lembre-se, ele não conhece o seu amanhã. O médico lê o exame, mas tem um documento que Deus escreve que ele não tem acesso. Sabe qual é esse documento? É a tua história, o teu futuro. Ele não tem acesso, ele só consegue ler o exame e o diagnóstico. O médico conhece as doenças e sabe algumas formas de curá-las. Deus conhece todas as doenças e Ele mesmo é a cura para todas elas. E isso não é negação da ciência, longe disso. É o reconhecimento que acima de todo cientista existe um Deus todo-poderoso que sabe tudo e pode absolutamente todas as coisas. Então, se for preciso, consulte um médico, sim. Faça o tratamento que ele passar, sim. Compre o remédio, sim. Faça a cirurgia, sim. Não seja o ignorante que recusa a ajuda de Deus quando ela vem pelos meios naturais. Porque não, Deus vai me curar. Aí Deus te abençoou dando a você as condições de ir no médico. Deus te abençoou dando a você as condições de comprar o remédio, de fazer um tratamento, de fazer uma cirurgia, e você fica lá teimando: não, Deus vai me curar. Você não entende que Deus pode tanto usar as coisas naturais como as sobrenaturais, e você aí exigindo que Deus mande um anjo do céu. Às vezes Ele mandou um médico para curar você. Então não seja um ignorante. Não é disso que a gente está falando aqui. Não é você negar que toda a ciência humana é contra Deus. Não, Deus é a fonte de todo conhecimento humano. Então busque o tratamento, faça o que tem que fazer, faça a cirurgia, vá lá e faça. Mas nunca permita que um diagnóstico feito por um ser humano seja a última palavra para a sua vida. Porque a última palavra em todas as áreas da sua vida deve vir da parte de Deus. Isso vale para a medicina, isso vale para todas as áreas, vale para aquele advogado que diz: essa sua causa está perdida. Enquanto Deus não disser que está perdido, ainda há esperança. Isso serve para o psicólogo que diz: não, esse seu relacionamento conjugal está acabando com você, largue ele. Se Deus não falou para você largar, meu amigo,
Não deixe o psicólogo dar a última palavra. Ouça todos eles, pese os seus pareceres, mas leve tudo diante de Deus. Preste atenção, leve tudo diante de Deus antes de você fechar ou abrir qualquer porta na sua vida. A pergunta que esse texto deixa para nós, para a nossa vida aqui, é muito simples. A pergunta desta primeira lição que deve sair ecoando no nosso coração é a seguinte: quando o conselho de Deus contrariar o parecer dos especialistas, quem vai ganhar a palavra final no seu coração e na sua vida? Quem vai ter a primazia na sua decisão? A voz de Deus, a palavra de Deus, ou o conselho dos especialistas? É disso que nós estamos falando aqui. E esta é a primeira lição. Segunda lição. Cuidado com o conselho de quem lucra com a sua decisão. Cuidado com o conselho de quem lucra com a sua decisão. Agora chegou a hora de nós olharmos para aquele outro personagem. Lembra? Eram dois. Tinha o piloto do navio e tinha um outro personagem que o centurião deu ouvidos. Era o dono do navio. Versículo 11, coloca na tela. Todavia o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Então a segunda voz aqui é a do dono do navio, e aqui é a voz do interesse. O piloto era a voz do especialista, o dono do navio é a voz do interesse. Veja bem, aquele era um navio cargueiro, embora tivesse muitos passageiros. Mas lá no versículo 38, não está na tela, mas lá no versículo 38 vai ficar claro que ele estava carregado de trigo. Ele estava levando uma carga de trigo. E trigo parado no porão do navio durante todo o inverno, porque essa era a ideia. O navio tinha que ficar atracado naquele porto durante todo o inverno para depois ser seguro ele partir. O trigo poderia estragar. Outra coisa, o dono do navio não ganhava por mercadoria que não era entregue. Ele só ganhava quando entregava a mercadoria. Então, trigo no porão do navio era sinal de prejuízo para o dono do navio. Cada dia que aquele navio ficava aportado ali, era sinônimo de prejuízo para o dono do navio. Agora me responda, o conselho do dono do navio era um conselho isento, imparcial? Era um conselho confiável? Eu digo que não. Por quê? Porque o conselho dele estava contaminado pelo interesse no lucro ou pelo medo do prejuízo. O conselho do dono do barco tinha interesse de lucro na decisão. Ele não estava avaliando apenas o risco da viagem, ele estava avaliando o custo de não fazer aquela viagem. Enquanto alguns estavam pensando se a viagem vai ser segura ou não vai ser segura, ele tinha outros interesses. Ele pensava, meu Deus, e esse trigo todinho aqui no porão desse navio? Que prejuízo eu vou tomar? O conselho dele estava contaminado. Querido, quantas pessoas já naufragaram na vida porque ouviram conselhos de gente que tinha interesse de lucrar com a sua decisão, com a decisão que eles aconselharam você tomar. Será que você não já passou por isso? Será que você não tomou decisões importantes na sua vida, ouvindo o conselho de alguém que estava interessado em ter um lucro com a decisão que ele mandou você tomar? E esse conselho não foi pensando no seu bem, foi pensando no lucro dele?
Pense nos rostos que já aconselharam você ao longo da sua vida. Quantos deles tinham algo a ganhar com o conselho que eles deram a você, se você decidisse seguir? É o vendedor que te empurra uma dívida enorme. E ele diz, você merece, você trabalhou muito para isso. E ele bota você lá em cima e diz, isso aqui cabe no teu orçamento, essa parcela cabe no teu orçamento. Mas ele não está preocupado com o teu orçamento. Ele só está preocupado com a comissão dele. E você acha que ele é o melhor conselheiro do mundo para você decidir se vai ou não entrar naquela dívida enorme. É o corretor de imóveis, perdão para os corretores presentes. Aqui, os corretores aqui não fazem isso não, é só lá da França. Mas é o corretor de imóvel que vai vender um terreno, uma casa para você e diz, essa aqui é a grande oportunidade da sua vida. E digo mais, amanhã já pode não estar disponível. De repente aquele imóvel que está encalhado há 2, 3 anos, virou o imóvel mais disputado da cidade. Ele cria a escassez, a urgência e diz, você tem que decidir agora, para não dar tempo de pensar, vamos assinar o contrato. E a pressa dele não é a pressa para te abençoar, é a pressa para fechar a venda, para não perder o cliente, é a pressa para ter o lucro, 5% da venda no meu bolso. É o líder religioso, já que eu estou mexendo com muita gente, eu vou mexer com a minha área, para você não sair com raiva de mim. É o líder religioso que é incapaz de dizer alguma coisa que te desagrade, que só diz o que você quer ouvir, que massageia o teu ego, que nunca confronta você, nem te exorta quando você está errado, nem desafia você a sair do seu comodismo e a servir o teu próximo. Por quê? Porque ele não quer desagradar você, não quer que você fique chateado com ele, porque pode ser que você vá para outra igreja e ele está muito mais interessado na tua oferta do que no teu crescimento espiritual. Esse conselho também está contaminado. É o amigo que te incentiva a abandonar o teu casamento, a ir para as farras com ele ou com ela, a viver sozinho, buscar a tua própria felicidade. Sabe por quê? Porque no fundo ele já fez isso com a vida dele ou dela, já bagunçou tudo e precisa, sabe de quê? De uma companhia para viver na bagunça que ele criou. Ele não está pensando no teu melhor, ele não está pensando em que você precisa ser feliz, ele só precisa de alguém para estar com ele na bagunça que ele mesmo gerou na vida dele. E você acha que aquele conselho é um conselho bom para seguir. Cuidado. Por isso a pergunta que você precisa fazer antes de acatar qualquer conselho não é apenas se a pessoa entende do assunto, mas sim essa pessoa tem alguma perspectiva, algum interesse de lucro com a decisão que ele está me aconselhando a tomar? Se a resposta for sim, esse conselho pode até ser recebido, mas tem que ser recebido com cautela redobrada. Entenda, não significa que todo corretor vai querer te empurrar uma bomba. Não quer dizer que todo corretor vai querer te empurrar uma casa velha que não presta. Não quer dizer que todo vendedor vai querer te vender uma coisa ruim. Não! Existem pessoas honestas que mesmo tendo interesse de lucro, eles vão te aconselhar de forma correta. O que eu estou dizendo é, se a pessoa tem interesse de lucro na decisão que ele está te aconselhando, você deve prestar muita atenção e ter muita cautela na hora de aceitar esse conselho. Porque aquele conselho pode estar completamente contaminado com o desejo de lucro, com a tua decisão. Olha para Paulo. Você pode dizer, Paulo tinha interesse no conselho que estava dando? Não. Paulo já tinha garantia, Deus já tinha dito a ele, ó, você vai para Roma, meu amigo. Seja por debaixo da água, seja por cima da água, você vai para Roma. Paulo sabia que não ia morrer. Ali no barco, não foi a primeira vez que Deus mandou um anjo para falar com ele, dizer, você vai para Roma. Já tinha acontecido outras vezes. Quando Paulo dá aquele conselho, Paulo não tinha nada a ganhar.
Pelo contrário, Paulo era um prisioneiro e estava se indispondo com o centurião que queria ir partir, estava se indispondo com o piloto, com o dono do barco que queria partir, com as outras pessoas que estavam no barco que queriam partir. Paulo estava se colocando como chato, como aquele cara que é o do contra. Isso não era nada bom para Paulo. Não tinha nenhuma vantagem em Paulo ser o do contra naquele momento. Então Paulo não estava pensando em si. Paulo já estava garantido. Ele estava pensando no bem das pessoas que ele estava aconselhando. E essa é uma das marcas mais seguras do conselho de quem anda com Deus. É que o conselho de quem anda com Deus não está buscando algo para si, mas está pensando no bem daquele a quem ele está aconselhando, mesmo quando esse conselho lhe traz inclusive prejuízo. Mas ele está focado em dizer algo que vai te abençoar, que vai te edificar, que vai te guiar para um caminho melhor. É aquele amigo que diz o que você não quer ouvir, mesmo arriscando perder a tua amizade. É o pastor que confronta o teu pecado, que te exorta quando você está errado, mesmo arriscando você ficar chateado com ele e ir embora para outra igreja. É o irmão na fé que diz o não quando todo mundo está dizendo sim. É esse tipo de voz que deve ter um peso muito maior na hora de você tomar uma decisão, porque são pessoas que não estão buscando nenhum tipo de ganho com o conselho que estão dando a você. Quando a voz do interesse fala mais alto do que a voz de Deus, o naufrágio do navio. Terceira lição que aprendemos aqui. O desejo é um intérprete corrupto. Ele traduz qualquer vento como confirmação de Deus a seu próprio favor. O que, pastor, que você está dizendo aí? Que negócio filosófico é esse? Vou repetir, depois eu explico. O desejo é um intérprete corrupto. Ele traduz qualquer vento como confirmação de Deus a seu próprio favor. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você quer muito uma coisa, quando você deseja muito uma coisa, você tende a interpretar qualquer coisa como sinal de Deus para confirmar aquilo que você já quer. É como eu tenho falado, inclusive na aula de hoje da classe Conexão, aula 6, aprendendo a discernir a voz de Deus. Eu costumo dizer assim: é muito fácil confundir a minha vontade com a voz de Deus. E a gente faz isso o tempo todo. Eu quero tanto uma coisa, eu quero tanto, desejo tanto, que eu digo, não, Deus está querendo isso para mim também. Deus confirmou. Não, eu orei e Deus confirmou. Mas, querido, circunstância não é bússola e vento não é voz de Deus. Vamos lá em Atos, versículo 12 e 13. Visto que o porto, presta atenção, esse texto é muito precioso. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, olha como é que começa a conversa. O porto que eles estavam, embora seja chamado de Bons Portos, olha que ironia. O nome do porto era Bons Portos, mas não era tão bom assim. Então, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno, porque lá tinha um porto mais bem estruturado. Começando a soprar suavemente um vento sul, eles já tinham visto que o porto não presta para passar o inverno. Todo mundo já decidiu, a maioria já decidiu partir. Aí depois disso veio o quê? Soprou um vento suave do sul. Pensaram, quando o vento soprou, eles disseram, pensaram que haviam obtido, tinham conseguido o que desejavam. Por isso,
levantaram âncoras. O que é que eles queriam? O que é que eles desejavam? Partir. Levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Querido, que revelação. Olha como esse versículo começa. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que era para ir embora. Ninguém naquele barco queria ficar naquele porto. Eles olharam para o porto e disseram: aqui não tem estrutura, aqui não tem condições, é muita gente, aqui não dá para passar o inverno inteiro. E a maioria já tinha tomado uma decisão. É o que eu digo, já tinham dado a curva, já tinham tomado a decisão, partir. Nós já vimos nas lições anteriores, nas duas lições anteriores, o perigo de dar a palavra final aos especialistas e o perigo de dar a palavra final àqueles que têm lucro com a sua decisão. Agora precisamos encarar outros dois falsos critérios enganosos que podem levar você a tomar uma decisão errada na sua vida. E o primeiro critério que eu quero destacar aqui é a opinião da maioria. A opinião da maioria. O versículo 12, coloca na tela e diz assim: a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. Para que chegasse à conclusão de que a maioria tinha decidido, houve, nem que seja uma votação, uma pesquisa, uma enquete ali entre aqueles que estavam no navio. Porque como é que eles saberiam que a maioria queria partir? Então houve uma espécie de votação e a maioria disse: o certo é partirmos desse porto, porque esse porto não presta para ficarmos aqui. Não é seguro ficar aqui. Querida, a maioria nem sempre está com a razão. Na verdade, a maioria dificilmente consegue discernir a vontade de Deus. Aquele ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus, isso não é da Bíblia. Irmão, isso não é da Bíblia. Tem muita gente dizendo que tem versículo na Bíblia que não tem. Sabe, irmão, aquele versículo da Bíblia que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Só se for no livro de Inventares, capítulo 1, versículo 2. A Bíblia nunca falou que a voz do povo é a voz de Deus. Não poderia ser tão errado quanto isso é. A maioria tende a se afastar da vontade de Deus e não ir na direção de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos. Quando nós voltamos no Antigo Testamento e chegamos lá no Monte Sinai, quando Moisés subiu no Monte Sinai para falar com Deus e estava demorando demais, houve uma votação e a maioria decidiu que queria construir um bezerro de ouro para adorar o bezerro. E Arão acabou cedendo porque a maioria decidiu e construíram um bezerro de ouro e disseram: foi esse bezerro que nos tirou da escravidão do Egito. Mas veja só, olha como a maioria é inteligente. Deus tinha tirado eles do Egito fazia pouco tempo e agora eles estavam construindo um bezerro dizendo: foi o bezerro que tirou a gente do Egito. A maioria. Quando eles saíram do Egito, pouco tempo depois, Deus deu a eles a oportunidade de entrar na terra prometida. Pegou um líder de cada uma das tribos, eram 12 tribos, 12 espias, e disse: vão lá na terra que eu vou dar a vocês, espiem a terra, vejam como ela é. 12 foram para lá. Quando voltaram, a maioria, 10 dos 12 disseram: não tem condição não. A gente for para lá, a gente vai morrer, nunca que a gente vai conquistar aquela terra, é uma terra cheia de gigantes, exércitos armados. A maioria não creu, a maioria duvidou. E por isso padeceram no deserto por 40 anos. Quando Jesus estava aos frangalhos depois de ser surrado, com a coroa de espinhos na cabeça, Pilatos, tentando se livrar da responsabilidade, chega, coloca Jesus diante da multidão, traz um caba de peia chamado Barrabás, um assassino, e pergunta à multidão: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus? E a maioria grita: Barrabás, Barrabás.
E Pilatos diz: o que é que eu faço então com Jesus? E a maioria grita: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Entende para onde é que a maioria está indo? Em Êxodo capítulo 23, versículo 2, está escrito: não acompanhe a maioria para fazer o mal. A maioria tende a escolher o caminho errado. Deus transformou isso no mandamento que nós lemos aqui agora, numa ordem, porque Ele conhece a força de arrasto que a multidão, que a maioria exerce sobre cada um de nós. Porque seguir a manada, seguir a multidão é sempre o caminho mais fácil. Seguir a multidão, seguir a maioria não exige coragem. É muito mais fácil eu ir com a maioria, está todo mundo indo. Não exige reflexão, não exige fé. É só eu deixar que me arrastem, que me levem e vamos todo mundo junto. Você não tem que pensar, você não tem que ter fé, você não tem que ter coragem. É só deixar a maioria te arrastar e te levar. Para mim, um episódio que descreve bem o que é isso, é você andar no metrô de São Paulo. Quem foi que andou aqui no metrô de São Paulo num dia assim bem? Olha, temos alguém que já passou por essa experiência. Eu fiz uma vez e nunca mais. Irmão, aquilo é uma loucura. Você pegar um dia daqueles mesmos no horário de pico, sabe o que acontece? A multidão leva você. Você está aqui de frente para a porta do trem, você está esperando aqui e o trem parou. Ah, meu irmão, se você não quiser entrar naquele trem naquela hora, você não tem escolha. Porque os seus pés saem do chão e o povo arrasta você para dentro do trem. E aí depois você está dentro do trem, você fica, a próxima estação não é a minha é só lá na frente. Mas se você estiver de frente para uma porta, é melhor você se agarrar num ferro daquele e agarrar firme. Porque senão eles tiram você do trem e botam você na estação e você sai arrastado por todo mundo. Que sensação horrível aquela. Essa é a força de arrasto da multidão. Você não tem que pensar, você não tem que ter coragem, você não tem que ter fé. A multidão naturalmente arrasta você. Se você for numa rua e de repente, uma rua movimentada, no centro da cidade, de repente começar aquele tumulto, todo mundo correr para um lado, bem rápido, o que é que você faz? Você corre também, não é? Para o lado que eles estão correndo, não é? Você pensa alguma coisa, você vai questionar alguma coisa, não, você corre, simplesmente corre. Se você estiver correndo para um buraco, você cai no buraco junto com eles. Esse é o poder de arrasto que a maioria tem sobre nós. Aí está o perigo. Por isso que Deus diz: não se acompanhe com a maioria para fazer o que é errado. Querido, as decisões sérias da vida, elas exigem critérios muito mais fortes do que simplesmente vou fazer porque todo mundo está fazendo, vou porque todo mundo está indo. Quantos jovens não acabaram com as suas vidas porque a maioria dos seus amigos estavam usando drogas e eles também foram usar drogas? Quantos homens e mulheres não estão acabando com seus casamentos porque a maioria tem um discurso agora de dizer: o importante é buscar a minha felicidade, e se eu não estou feliz, caio fora. A maioria está fazendo isso, está falando isso, está indo por esse caminho, eu vou também. O Geração Futuro hoje aqui está forte. E olha que a gente tem um auditório muito especial, com uma mensagem especial para eles lá, viu? Queridos, cuidado com a maioria. Veja o que Jesus falou sobre a maioria. Agora pensa nisso. Mateus 7, versículo 13 a 14. Jesus disse assim, ó: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela.
por essa porta larga. Aí ele diz no 14: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Veja, onde é que a maioria está aqui? Para onde é que a maioria está indo aqui? Segundo Jesus Cristo, a maioria está indo para a perdição. Então faça as contas, não é difícil. Se o princípio que rege as tuas decisões importantes é seguir a maioria, o teu destino final vai ser também a perdição. Quem quer andar com Deus num mundo que jaz no maligno, precisa aprender a andar na contramão do mundo. Precisa aprender a nadar contra a correnteza. Está todo mundo vindo para cá, eu estou indo para lá. Precisa aceitar ser chamado de careta, de retrógrado, de extremista, de radical. Paulo aceitou ser o voto vencido naquele navio. Ele aceitou ser o do contra naquele navio. Está todo mundo dizendo é para ir. Paulo disse não, é para ficar. Você acha que Paulo foi visto com bons olhos ali? O segundo falso critério é a aparência das circunstâncias. A aparência das circunstâncias. Agora preste atenção, o versículo 13. Versículo 13 diz assim, coloca na tela: começando a soprar suavemente o vento sul, pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras. Olha que coisa impressionante. Depois da decisão da maioria tomada, veio a confirmação que todos esperavam. Um vento sul, suave, manso, soprando exatamente na direção que eles queriam ir. E o texto diz: pensaram que haviam obtido o que desejavam. O que é que eles desejavam? Ir embora. E o vento suave apontando para a direção que eles queriam ir, eles disseram: eis aqui o sinal. Se eles fossem crentes, tinham dito: é sinal de Deus que a gente tem que sair desse porto e seguir viagem. Eles não interpretaram o vento, eles interpretaram o seu próprio desejo. Eles queriam partir daquele porto, e eles interpretariam qualquer sinal como sinal para partir dali, porque a decisão já estava tomada. Você consegue ser tão honesto a chegar ao ponto de entender que você faz isso também? Você consegue ser tão honesto para reconhecer que talvez nesse exato momento você esteja tomando uma decisão importante, alegando que Deus deu a confirmação, mas na verdade é só o desejo do seu coração de ver confirmação onde não tem? Que qualquer coisa serviria para você como confirmação, porque você já decidiu que vai fazer ou que não vai fazer? Eles olharam para aquela brisa e enxergaram nela o que o coração deles desejavam enxergar. E essa é uma das armadilhas mais perigosas na vida. Quando você deseja muito uma coisa e você quer muito uma coisa, qualquer brisa, qualquer vento parece a confirmação de Deus que aquilo é o que você deve fazer. Por isso que eu disse, o seu desejo é um intérprete corrupto, intérprete das circunstâncias, dos sinais. Ele é corrupto, ele está corrompido pela sua vontade, pela sua decisão de fazer o que você quer fazer. A pessoa deseja um relacionamento, ela já escolheu a vítima dela.
E aí um dia ela está num canto qualquer, e aquela pessoa que ela escolheu, que é a pessoa que ela quer, aparece naquele lugar, aleatoriamente. E ela diz: isso é um sinal de Deus, isso é de Deus. Pronto, já era, é o sinal que eu estava precisando. Depois o relacionamento dá todo errado, e mas o Senhor não confirmou. Eu confirmei nada, meu filho. Você só esbarrou com essa pessoa numa repartição pública qualquer. Era só um ventozinho soprando e você diz: é sinal de Deus. Você queria tanto entrar naquela dívida, sabe? Você queria tanto ter um carnê novo que parece um livro de teologia, porque você está doido para trocar o seu carro num carrão muito mais novo, mais confortável. Você está doidinho, você já tomou a decisão, você quer isso para a sua vida. Aí você está lá no celular, rolando, aí o celular parece que adivinha seus pensamentos. Aí aparece um anúncio daquele carrão, aí depois aparece 2 vezes: é Deus, é Deus. Você vai na rua, aí aparece um carro, daquele carro que você está sonhando. Olha, 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 isso é sinal do céu. No outro dia está lá na loja, assinando um contrato e saindo com um livro de teologia desse tamanho, que é o carnê que você vai pagar nos próximos 4, 5, 6 anos. Vai comer ovo para andar de carro novo. Grave isso. Porta aberta nem sempre é sinal de Deus. O caminho largo que Jesus falou estava repleto de portas escancaradas e largas, mas todas elas levavam à perdição. Veja o que Paulo mesmo ensina, escrevendo a sua 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha o que Paulo ensina, coloca na tela. Ele diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, nós vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. Os nossos olhos são enganosos. Quem seguia pela vista, pelas aparências, pelas circunstâncias, pelos ventos brandos, acaba naufragando. Entenda, do mesmo jeito que o céu escuro e o vento forte não significa que você vai morrer. O céu claro e o vento brando não significa que você vai ter uma viagem tranquila. Circunstâncias não são bússolas. Vento não é voz de Deus. O vento sul suave do versículo 13 durou apenas o suficiente para tirá-los do porto seguro em que eles estavam. Logo depois o texto diz, versículo 14, coloca na tela: pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. E aqui foi só o começo do desmantelo. O restante do capítulo você vai ver que a história vai terminar mal. Querido, quando algo é contrário à orientação de Deus, não interessa se parece bom, não interessa se parece vantajoso, não interessa se parece seguro, no final vai te levar para o olho do furacão. Obedecer a Deus é sempre mais seguro do que ficar tomando decisão com base no vento. Então seja guiado não pelos seus olhos, mas pela sua fé. Seja guiado não pelo que você vê, nem pelo que você sente. Seja guiado pelo que você crê. Não seja guiado pelo vento, mas pela palavra de Deus, que nunca, jamais passa ou muda. O vento, como vimos, agora está suave, amanhã é um furacão, daqui a pouco é um tufão. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É assim que a gente guia.
a nossa vida é ouvindo a voz dEle e seguindo a voz dEle. Naquele dia, Bons Portos, lá em Bons Portos haviam 2 critérios de decisão em conflito. De um lado, o especialista, a maioria, o vento suave. Do outro lado, apenas o conselho de um homem que andava com Deus e ouvia Deus falar com ele. E a pergunta que fica para a nossa vida é esta: na próxima decisão importante da sua vida, o que é que vai pesar mais na balança? A contagem dos votos? A leitura dos ventos? Ou a palavra de Deus? Eu quero que isso saia martelando na sua mente e no seu coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Naquele porto chamado Bons Portos, havia 2 caminhos muito claros. O caminho da maioria, que seguia o vento favorável e que conduzia à destruição, ao naufrágio. E o caminho de Paulo, que seguia a voz de Deus e conduzia à salvação. A sua vida hoje está diante desses 2 caminhos. Você pode continuar seguindo o caminho da maioria, lendo os ventos sempre ao seu favor, ouvindo as vozes do interesse e da experiência humana, e rumar com o seu navio para um naufrágio certo. Esse caminho tem sempre limite, tem sempre uma tempestade no fim dele. E é para lá que você está indo se continuar tomando as decisões da sua vida por esses critérios. Ou você pode ouvir uma outra voz, a de alguém que não falhou com Paulo, nem mesmo no meio do furacão, e que também não vai falhar com você. É a voz de Jesus Cristo. É dessa voz que eu estou falando. Ele não promete que os ventos não vão soprar forte, mas Ele promete que quando o furacão vier, e o furacão vai vir, porque neste mundo é mundo de furacão, é mundo de aflições, e Ele falou sobre isso. Mas quando o furacão vier, Ele vai estar com você, assim como estava com Paulo naquela noite, na tempestade, naquele navio, naquele mar revolto. Ele vai estar com você nas mãos dele,
Agora pensa, a tua vida nas mãos daquele que tem o leme do universo. Hoje Ele está falando com você, não como um vento suave que some em pouco tempo, mas como uma âncora para a tua alma, para te trazer estabilidade, segurança, vida eterna. Para você parar de ser arrastado pela opinião dos outros, pelos conselhos errados, pela sua própria vontade. Uma âncora para segurar você na palavra dEle. E se você ainda não fez de Jesus a tua âncora, o teu Senhor, o teu Salvador, hoje é a noite perfeita para você fazer isso. Que você não saia daqui sem tomar essa decisão, porque é esta decisão que vai fazer você acertar todas as demais decisões que você tem para tomar na sua vida. É a decisão de deixar Jesus governar a minha vida que vai garantir que as minhas próximas decisões serão acertadas. Então, se você quer agora entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo como teu único e suficiente Senhor e Salvador, se você quer entregar o leme da tua vida para Ele, nas mãos dEle, e dizer: Senhor, pode dirigir o meu barco para onde o Senhor quiser, no rumo que o Senhor quiser, assim como o Senhor fez com a vida do apóstolo Paulo. Querido, você quer fazer isso agora? Você deve estar com medo, né? É compreendido que você tenha medo. Mas olha, é muito mais compreensível que você tenha medo de entrar no mar da vida segurando o próprio leme, porque você vai ser como aquele especialista. Logo quando vier o furacão, você vai perder o controle. Eu me sinto seguro, sabendo que quem está no controle da minha vida é o Senhor Jesus. Ele não só controla o barco, Ele controla a tempestade, Ele controla o mundo, o universo. É exatamente isso. Você quer isso para a tua vida? Quer entregar a sua vida a Jesus? Você precisa reconhecer que é pecador. Você precisa pedir perdão pelos seus pecados. Você precisa receber o presente dado por Ele na cruz, que é o perdão pelos teus pecados. Você precisa comprometer a sua vida com Ele, a segui-lo, a ouvir a voz dEle e obedecer todos os dias da tua vida. E se você quiser fazer isso agora, me acompanhe nessa oração. Faça de Jesus o seu universo, o seu Senhor, o seu piloto, o seu comandante. Feche seus olhos e ore comigo, entregando sua vida a Jesus. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que o barco da minha vida tem ido por rumos que não são de acordo com a tua vontade. Eu reconheço que sem o teu perdão eu estou completamente perdido. Hoje eu declaro que aceito o presente do perdão e da salvação oferecido pelo Senhor através do teu Filho na cruz do Calvário. Perdoa os meus pecados e lava-me com o sangue do teu Filho Jesus Cristo, e me torna digno de entrar na tua presença e de chamar o Senhor de Pai. Agora fala com Jesus, diga: Senhor Jesus, eu abro a minha vida para Ti. Faz da minha vida a Tua casa. Eu Te entrego o governo, o controle e o trono da minha vida. Toma o leme da minha vida em Tuas mãos e me guia de acordo com a Tua vontade.
tudo que há em mim que não te agrada, que não faz parte dos teus planos, eu abro mão agora, nesse momento. E se for alguma coisa da qual eu sou apegado, eu te autorizo a arrancar de mim, porque a partir de hoje eu só quero para a minha vida aquilo que o Senhor também quiser, porque eu confio que Tu sabe tudo, Tu pode tudo, e que Tu me amas e tem sempre o melhor para mim. Eu me comprometo a Te seguir pelo resto dos meus dias até a eternidade. Mas admito que sou fraco, sou falho e incapaz de Te seguir sem cair e sem ficar para trás. Por isso eu peço, firma os meus passos, segura na minha mão, e se preciso for, me carrega no colo, só não me deixa ficar para trás. Me guia até o centro da Tua vontade e até a presença do Pai que está nos céus. É no Teu nome, Jesus, que eu oro, que eu me entrego completamente e agradeço. Amém.